Grande Jair. Deu certo? Tudo bem aí? Tem que se ajeitar a câmera aqui. Tudo bem. Ajeita aí, que nós vamos. Jair, 19 horas em ponto, como eu gosto. Pontual, 00. Não tem essa de 01, 02, 05, vamos esperar, não tem que esperar. É o horário marcado, horário marcado. Perfeito. Jair, eu queria muito agradecer essa conversa que você aceitou fazer com a gente. É também uma grande honra contar com o seu histórico profissional junto com a Consciente. Isso nos prestigia muito. E para começar essa nossa conversa, que eu pretendo que seja muito um bate-papo bem tranquilo, bem informal mesmo, que tem o objetivo de informar as pessoas sobre o que a gente faz, quem somos nós e o que nós fazemos. Então, eu vou pedir para começar para você falar um pouquinho da sua história pessoal, da sua história profissional e como que o Jair chegou até aqui onde ele está hoje. Vamos lá, Alexandre. Foi assim um trajeto, né, na minha vida para chegar, né, onde eu estou hoje. É, assim como, né, a psicologia, né, a abordagem em qual eu, né, me identifiquei dentro do curso, né, retrata muito através da experiência de vida, né, de reflexões, né, através da experiência vivida mesmo, né. E desde criança, né, eu sempre fui uma pessoa, né, introspectiva, num certo ponto, né, da minha vida, se questionando o sentido da existência da vida, né, o porquê que eu vivo, o que eu vim fazer aqui na Terra, e qual que era a minha contribuição em relação ao meu propósito de vida, né. E esse questionamento veio durante um longo período da minha vida, até a minha adolescência. Quando criança, sempre Uhum, morei em sítio com os meus pais, então vivi a maior parte da minha infância, né, em zona rural. E não tinha muito, certo. assim, contato, de certa forma, com a zona urbana. E nessa fase de criança eu passei por algumas experiências, né, assim, que me fez a refletir profundamente, né, e por que certas questões acontecem dentro da convivência familiar, né. Meus pais, minha mãe é analfabeta, né, não tinha muito estudo, e meu pai, na época, parou até a quarta série, né, no antigo ensino que era antes, né. E olhando para eles, né, Uhum, assim, e eles me passando também o conhecimento que sempre tinha que estudar, né, para se construir algo na vida, porque eles, né, não tiveram essa oportunidade, né, de vivenciar essa experiência nos estudos, então eles foi passando esse ensinamento no caso para mim e para os outros irmãos. E a gente no caso, uma família grande, né? Tenho 9 irmãos, 10, no caso, são 10 comigo, né? E legal. fui construindo assim, dessa forma, observando também as experiências do meu irmão, dos meus irmãos mais velhos. Uhum, E isso foi me trazendo, de certa forma, sabedoria, né? Para poder trilhar a minha vida, né? Nesse percurso. uhum, E entrando na adolescência, né, e vendo, né, as dificuldades que vinha passando, então com 12 anos eu já comecei a trabalhar. 11 para 12 anos comecei a trabalhar, como eu trabalhava na roça, e tinha o apoio dos meus pais na época, né, ia mais para ajudar eles, e de certa forma recebia um pequeno valor, que eu acredito que eles estavam já me ensinando também né, futuramente como que administrar, como que seria, e aí eu uhum, fui trilhando dessa forma. Com 14 anos me veio a vontade de seguir, de servir o quartel, né? uhum, E apareceu veio esse despertar dentro de mim, através da minha experiência também lá atrás, o qual depois eu vou comentar um pouco, né? E aí eu uhum, fui buscando, mantendo meus estudos, né? Nunca deixei de trilhar ele e consegui entrar com 18 anos, 17 para 18 anos em agosto de 2004. uhum, Aí eu permaneci por um período de 7 anos, né? No quartel em Campinas, na escola de cadetes. E ali eu fui construindo, né? Aprimorando os meus estudos. Porque na onde eu moro, a uhum, cidade, né, mais próxima do interior,
eu vi que não tinha tanto acesso assim ao ensino superior, então eu já fui logo buscando, aproveitando essa oportunidade que estava ali dentro do quartel para a me aprimorar através dos meus estudos. O que Uhum. me levou, né, a buscar o quartel lá atrás? Eu tive uma experiência, né, de vida no qual hoje eu falo, não tenho, né, tanta dificuldade nesse aspecto, até porque eu uso isso dessa forma também para poder ajudar outras pessoas, né? Que Uhum. criança Uhum. eu cheguei a passar por um aspecto de abuso, né? Na infância, de 3 para 4 anos. E aí Uhum. que veio o questionamento profundo sobre a existência. Por que que isso acontece? Como que se dá as relações humanas, né? É, Uhum. dizendo isso hoje, mas na época era uma construção bem, né? E me veio dentro de mim esse olhar para o lado, né, do homem com uma certa raiva, vamos dizer assim, não é nem raiva, mas não compreendia, mas por ter fato de ter machucado, ter passado por uma fase de onde eu fui machucado dessa forma. Uhum. E, e aí a minha ida para o quartel, né, foi nesse aspecto de tanto, né, ter passado por aquela situação, me veio uma certa questão assim de xixi, eu preciso ir para a batalha, né, ir para a guerra, né, para confrontar isso que estava dentro de mim, que era, né, dizer assim, o lado masculino ficou bem nítido assim, essa questão de aversão. E aí entrando no Entendi. quartel, eu fui vendo que não era bem dessa forma, né? Que o que eu dentro estava buscando, né, era algo assim de compreensão, né, de que aquilo ficou marcado lá na minha infância e veio reproduzido dessa forma. Então, toda a minha busca nesse sentido foi, né, realmente entrar no quartel, onde eu joguei toda Uhum. essa energia para conquistar isso, mas eu, hoje, né, com o caminhar, tudo, né, foi descoberto isso que era isso que estava por trás. Mas mesmo diante Entendi. disso, eu fui buscando o conhecimento, né? Aí eu entrei na faculdade em 2010, né, no curso de psicologia, e novamente veio essa busca, Uhum. né? O porquê que algumas pessoas passam por essa situação e o que desencadeia, né? Através disso. Quais são Uhum. Uhum. os traumas que as pessoas levam diante do que passa com uma situação de abuso. E aí eu fui desenvolvendo a pesquisa, né? Que eu cheguei a buscar dentro dos temas, né, que era quais são os Uhum. traumas, né, os transtornos psicológicos desenvolvidos após uma criança ou adolescente passar por uma situação de abuso. E aí, Entendi. meados de 2011, né, já finalizando, né, terminando o meu tempo no quartel, eu já estava indo para o terceiro ano do curso de psicologia. Eu retornei para minha cidade, né, nesse percurso. E aí eu falei, nossa, eu preciso continuar os estudos, né? E não posso parar. Aí eu entrei Uhum. na prefeitura do município, né? Através de um concurso, na parte de auxiliar de serviços diversos, mantendo os estudos. Aí em seguida surgiu a Uhum. oportunidade de entrar, de fazer parte, né, do conselho tutelar do município, né? Aí eu fiz a inscrição, passei por todo o processo e fiquei por um mandato de 3 anos. E nesse processo todo, né, de estar ali, eu comecei já a enxergar a dimensão de tudo que eu estava buscando, né? Desde lá de trás, a situação do que eu passei, esse percurso continuou. E assim eu vi que eu, né, buscando auxiliar e ajudar essas crianças e adolescentes que passam por essa situação. Diante disso, eu terminei o meu mandato, né? Auxiliando já parte junto com a pesquisa na faculdade, que eu consegui terminar, me ajudou muito esse período que eu fiquei Uhum. no conselho tutelar. E posterior a isso eu entrei na assistência, né, do município, na assistência social, trabalhando no Centro de Referência de Assistência Social, que é a Que município, Jair? Oi? Que De município? Santo Antônio de Posse. Aí, Santa Antônio de Posse. Ok. nesse percurso, né, na caminhada e continuando, né, essa busca pela sabedoria, né, de entender,
eu vi que eu comecei a trabalhar com as famílias também, diante desse aspecto, né? E ali já entrei em outras questões que, né, você vê as fragilidades, as questões, né, de ausência de recursos que acomete as situações de violência. Então ali já começou a ramificar mais, o problema era bem mais, era maior. E aí, diante disso, né, eu trabalhei no caso, a proteção básica, né, e hoje eu estou, né, trabalhando também num abrigo, né, como, ó, com um enfoque, né, de entender toda essa dimensão e como cuidador com crianças e adolescentes que estão ali no abrigo. Né. Então, eu estou lá agora na ponta, né, entendendo toda essa dimensão. E, Que trabalho incrível, que trabalho incrível. e é o caminhar da minha vida, né? Sempre, desde criança, me identifiquei com o lado humano, né? De ter essa facilidade de comunicar, né? De interagir com as pessoas. E, e tudo isso foi caminhando, né? Para esse trajeto de vida, né? Que é um propósito, né? A gente vem. Incrível, Jair, fantástico. É. Jair, fala um pouquinho para nós da sua passagem pela instituição do Padre Haroldo, Então, que é uma referência muito forte aqui em Campinas. dentro desse percurso da minha vida, né? Quando eu saí do quartel, teve né, um período ali que eu fiquei, assim que eu saí, já logo já encaminhar, eu estava procurando, né, um trabalho para manter, e aí eu Uhum. consegui, né, entrar na instituição do Padre Haroldo, né, fiquei por um período de acho que de 8 meses lá, trabalhando na triagem, Tá. né, da instituição, e assim, a questão da dependência química, né, que é algo que hoje a gente vê, né, que está uma dimensão maior, e, e a instituição me deu, né, também essa oportunidade de entender essa dimensão do que é a dependência química, né, quais são os aspectos que envolvem, Uhum. o que leva uma pessoa, né, a caminhar, né, de certa forma, nesse caminho. E Uhum. situações, né, grande maioria que pude identificar são situações de traumas, né, vivenciados, onde a pessoa ela perde a referência, né, de si em determinados momentos, né, e isso acaba descompensando, né, levando através da bebida e o uso de outras substâncias que acaba não, né, só tampando o problema ali, mas no fundo ele persiste. Jair, hoje na sua atuação profissional, como que você trabalha? Como que você recebe os seus clientes? Como que você conduz o processo? Que técnicas você usa? Como que funciona isso para você? Na verdade, a abordagem, né, que eu trato como abordagem, né, que na terapia, dentro da psicologia, tem áreas, né, de atuações, que é a psicologia comportamental, psicologia, né, a psicanálise, né, e tem a psicologia humanista, né, que dentro delas também tem ramificações, e a abordagem, né, no qual eu me identifiquei dentro do percurso do curso, né, foi a abordagem centrada na pessoa, né, onde Uhum. trabalha a terapia, né, centrada na pessoa com um aspecto de estar com ela, né, dentro do processo onde ela identifica, né, consegue identificar através da terapia, através dos sentimentos, né. Então, determinadas situações, através de experiências vividas, né, o paciente, ou o cliente, na verdade, né, ele identificar onde é que está o sentimento, né, e nesse percurso de estar na terapia, a empatia é algo que identifica muito dentro, né? Estar em Uhum. empatia com o cliente que está ali, né? Ouvindo, né, plenamente o que ele está trazendo dentro da terapia. Tem envolve a questões, né, de não estar em sintonia com ele, através do sentimento que ele traz. Uhum. Nesses processos, Jair, você conseguiria ilustrar para nós um caso falando sobre como que o cliente chegou até você, em que estado ele se encontrava
E ao longo do processo, como que ele foi se transformando, como que isso gerou os benefícios para ele? Tem um caso que marcou muito, né, assim, mas vou trazer, Uhum, né, a compreender, que foi na faculdade mesmo, né, quando eu estava fazendo, iniciando, eu estava quase no próximo de finalizar o último ano, né, e a, a cliente, né, ela veio, né, de uma forma que ela não, todas as referências dela, né, de dentro do ser, né, de se pertencer perante a, a existência dela, né, nessa vida, ela tinha perdido. Ela não tinha puxa, assim algo mais que chamasse a atenção dela, ou que ela sentisse prazer em querer viver, né? E nesse o seu caminhar, som cortou um pouquinho, Jair, desculpa. Essa última sentença você pode repetir, por favor? O som cortou um pouquinho. qual parte, Alexandre? Essa última sentença que você falou, dessa cliente. Então, né, dentro, né, no caso que eu acompanhei, né, na faculdade, Uhum, uhum, e a cliente, ela não, assim, a referência dela do sentido de vida, né, através de várias experiências traumáticas que ela teve, uhum, rejeições, traumas, e ela não tinha mais algo para, assim, compartilhar, que é só na terapia, né, que ela vai conseguir identificar, né, e no uhum. caso, conversando com outras pessoas, no caso ela trouxe, né, que ela não conseguia identificar o que realmente estava acontecendo e né, o sentido de vida. E ela Tá. começou a trazer relatos, né, de assim, de rejeições, onde a família, né, não aceitava, né, desde a cor, Uhum, né, a questões né, tinha um certo preconceito em relação ao fato dela ter vindo ao mundo, né, e ela uhum, não foi descobrindo questões mais profundas, né, e ela não sentia o desejo mais de querer viver na vida, né? Então, dentro do poxa, processo, né, foi ressignificando essa experiência dela, né, de que poderia haver outras possibilidades de olhar além daquilo que ela estava olhando. Então, na terapia foi uhum. se reconstruindo isso com ela, né, e isso foi visível ver a transformação, porque a primeira Hum, que a gente tem, né, é a aparência física, né, assim, então uhum. cabelo, ela foi se reproduzindo, ela foi se reconstruindo, né? O vestimento, isso Legal. e no final, né? Ela, ela, ela identificou que ela faz a diferença, ela pode fazer muita diferença, mesmo com toda a experiência de vida que ela teve, né? Que ela pode usar Incrível. aquilo, né? Para poder instruir, né? Passar a sabedoria e também com aquilo aprender, né? Uhum. Legal. Incrível. Muito legal. Eu pedi para você fazer esse relato porque um dos principais objetivos da nossa conversa, Jair, é desmistificar um pouco para as pessoas como que isso funciona, né? Para que as pessoas possam realmente se apropriar desses recursos a favor do seu equilíbrio. Como que você viu essa passagem da pandemia pelas nossas vidas? O que isso impactou no seu trabalho? Alexandre, foi algo muito profundo, né? O primeiro aspecto foi a questão do distanciamento, né? Que notei, né? O toque, a gente, né, nós seres humanos somos movidos também, né? Pelo toque, pela aproximação. E a pandemia fez com Uhum, que a gente distanciasse um do outro, né? E nesse aspecto, desde, né, a convivência familiar, né, que eu pude vivenciar isso através da minha experiência de trabalho, né, na assistência, e o impacto nessa questão é que assim, é algo que vai se tornando frio, né? E ausência de sentimentos, de observar o outro como de fato, né, ele está se movendo ali. Isso foi cada vez mais se distanciando. E a pandemia uhum, ela trouxe um impacto muito grande na convivência das pessoas, né? E a ausência, né, do toque é algo que ficou ali muito nítido e até mesmo, né, questões de respeitar, né, o outro dentro do seu processo, que às vezes está com vírus, né, mas também para além disso existe o lado humano, né, que está ali, né, que está dentro acompanhando.
E isso trouxe, né, um aspecto de certa forma, de adoecimento, né, que é algo que, agora com um trabalho, né, mais profundo, para estar resgatando, né, e desmistificando isso, que com o tempo a gente vai se adaptando, né, o organismo da gente vai né, se protegendo, né, de certa forma, aos poucos, em relação ao contato humano. Oi, Tá me ouvindo? cortou de novo. Cortou de novo. Agora voltou. Agora voltou. Tá me ouvindo, Alexandre? Agora sim. Então, a pandemia, ela trouxe, assim, o distanciamento das pessoas, de certa forma. Uhum, uhum. Isso envolve questões, né, que acaba não olhando a pessoa como ela está, né, no processo dela. Né? Às vezes ela está com vírus, mas também sabe que isso pode, né, nossa, eu tenho que respeitar o outro, mas ao mesmo tempo eu sinto, né, que eu deveria estar ali recebendo um abraço diante da minha fragilidade que me encontro, envolve aspecto, né, de alguns casos risco de vida, né, e o distanciamento ficou marcado, muito marcado. Distanciamento. Você concorda comigo que o distanciamento também levou as pessoas a um movimento introspectivo? Sim, A se olhar mais, a se perceber mais, e com isso descobrir coisas que nem sempre estavam prontas para descobrir, né? sim. O outro ponto é esse, né, onde as pessoas, no meio que a gente está convivendo, né, que é a informatização, né, essa questão sistêmica, né, vendo, né, onde você dá um clique já do outro lado, você sabe tudo o que está acontecendo, mas trouxe esse momento da pessoa, né? Jair, o seu sinal não está muito bom. Eu queria sugerir para que você, se tiver no Wi-Fi, desligue o Wi-Fi e fique só no 4G, para ver como funciona. Porque às vezes o 4G para essas chamadas funciona melhor que o Wi-Fi. Ou o contrário, não sei. Melhorou, Alexandre? Foi? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Legal. Então, falamos do afastamento e agora da introspecção Então, a da pandemia pandemia. trouxe essa observação para as pessoas também, né, para que se olhasse, né, diante desse quantidade de informações que a gente está lidando, né, onde você teve que ficar no seu Uhum, quarto, né, em quarentena, e aí fazer essa reflexão, né, diante de tudo que você está vivendo e o sentido de vida que você está dando para você, né, diante desse momento, onde o vírus, né, fez essa parar praticamente, né, a pessoa para ela se olhar e aí ressignificar muitas questões dentro, né, até mesmo esse distanciamento, né, com o outro que está ali, com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, uhum, é profundo. é. A proposta da Consciente, Jair, como você sabe, ela foi muito pautada numa experiência minha, numa vivência minha. E o que eu descobri foi que a constelação familiar funciona muito bem com a terapia. Por conta disso, a gente lançou recentemente um produto chamado Minha Saúde Emocional de Volta, que tem três fases. A primeira fase é uma primeira conversa inicial e uma sessão de constelação com bonecos, que é uma questão superficial. A segunda fase são conversas com terapeutas. São três conversas que a gente conversou sobre isso. O objetivo dessas três conversas já pautadas tem o objetivo de desmistificar um pouco essas sessões. Porque a pessoa passando por uma primeira conversa pela constelação, ela vai acessar informações que às vezes é difícil de lidar com isso, porque a gente não sabe o que o campo traz. Então, através dessas três sessões, a ideia é fazer com que a pessoa
tenha uma visão do que vai acontecer, pelo menos nessas 3 sessões. Passou pelas 3 sessões, deu certo? Continua. Você acha que esse é um modelo que pode ter sucesso, Jair? O que você acha disso? Alexandre, eu tenho plena certeza, assim, de que essa experiência, né, que a pessoa ela se permite passar, né, se identificar, Uhum, e ter esse uhum, olhar consigo mesma, né, diante através de algumas das experiências que ela vai colhendo, né, e se perceber diante uhum. desse movimento, né, que é importante, né, se permitir passar por esse processo, né, e ter um olhar, né, dinâmico para onde eu posso caminhar, né, para onde eu posso ir. Sim, porque eu vinha percebendo que tinha pessoas que quando a gente falava ou perguntava, você faz terapia? Eu acho que a terapia ia fazer bem para você. Tem uma interrogação gigante na frente dessa pessoa e ela trava. Então, o trabalho da consciente, junto com o seu, está muito pautado em orientar a pessoa como se direcionar para o tratamento, porque nessa hora é muito difícil tomar uma decisão acertada. Então, dessa forma, eu acho que a gente vem conseguindo conduzir as pessoas a uma posição, a uma solução mais visível, né, mais perceptível, para que ela comece a dar os primeiros passos sozinha e depois, com o tempo, ela ganhe mais autonomia. Perfeito, Alexandre. E, e esse movimento. Jair, é, continuando ainda com essa conversa, me fala um pouco sobre qual a motivação que o fez aceitar o convite de trabalhar com a Consciente. Esse consciente, né? Esse consciente ficou muito marcado para mim quando eu tive, né, essa oportunidade de ter contato com você, né? Com toda essa construção. Essa palavra marcou muito dentro de mim, né? Tornar consciente aquilo que está inconsciente, né? Através da É, experiência vivida, através, né, de algo que a gente está ali, né, experienciando na vida, e essa diversidade, né, de profissionais que consiste dentro da consciente, né, as abordagens, as uhum, teorias, né, que envolve aqui, que a pessoa ela pode, né, se permitir vivenciar a experiência e se encontrar através disso e se identificar os fatores que está envolvendo, algumas questões que está ali, né, impedindo ela de avançar em algumas questões e até mesmo se perceber dentro desse processo. E foi através disso, né, que esse consciente de resgatar, trazer, né, a consciência, né, do viver, de experienciar a vida com essa magnitude, né, com consciência sim. e experienciando a vida. Eu tenho a impressão, Jair, que a pandemia trouxe muitos desafios, muitas tristezas, mas também trouxe muita construção. Eu atrevo a dizer que a pandemia me colocou no meu melhor lugar. Foi exatamente na pandemia que esse negócio se formou e eu tenho acreditado cada dia mais no sucesso da nossa empreitada, porque as pessoas estão muito necessitadas da nossa ajuda, né? E eu percebo também, Jair, que hoje nós temos disponíveis uma quantidade de ferramentas enormes para ajudar as pessoas. Estou me referindo especificamente às PICs, né? As práticas integrativas, que são mais de 20 adotadas pelo SUS, e nós temos no nosso grupo profissionais trabalhando de maneira social em projetos junto com o SUS, com prefeituras, com o Estado, com muito sucesso. Ou seja, isso vai ganhando um propósito, vai ganhando um tamanho que a gente não sabe onde vai dar. Ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação, Jair, de mostrar para as pessoas claramente como tudo isso funciona. Porque é muita informação nova que a gente não está muito habituado. Então, essas conversas nossas vão se multiplicar sempre com o objetivo de esclarecer para as pessoas o que e como funciona. Porque às vezes eu acesso os perfis do Instagram e eu vejo um monte de perfil falando dos problemas, das doenças, dos desequilíbrios, das consequências. Mas e aí? Como é que eu resolvo isso? Né? Como que eu abordo uma pessoa que está num estado de desequilíbrio e conduzo ela ao seu processo de cura? Esse é o nosso foco. Desmistificar e explicar como tudo funciona e com isso conquistar a confiança de cada um para a gente poder
prestar esse nosso serviço, né? E agora, Jair, para completar, assim, eu queria que você, diante desse cenário que a gente desenhou, tentasse dar uma mensagem para a nossa audiência, no sentido de o que você espera e como que a gente pode continuar colaborando com esse trabalho tão incrível que a gente vem fazendo. É muito profundo, Alexandre, sabe? Eu sou uma pessoa que amo a vida, né, em seus diversos aspectos, né? E a experiência, né, de observar os relatos dos profissionais que da consciente, né, e ver essa diversidade de conteúdo que a gente pode acessar, né, e também ao mesmo tempo se conhecer Uhum, diante através disso. E assim, o amor pela vida, né, que a gente está aqui experienciando, né, contribuindo para nossa geração, para nossa, né, aí envolve as questões, né, mais profundas que vai para o nosso caminhar em relação à vida. E é isso, né? uhum. O amor pela vida, caminhar, né? Fazer o sentido, né? Que é uma questão básica, né? Sim. É o básico, é o essencial. E eu também tive essa impressão que a pandemia, nos jogando para dentro de casa, nos fez aprender a viver com o essencial. A gente acabou descartando muitas coisas que antes pareciam extremamente importantes, significantes e que não são. Então, eu acho que a gente aprende com isso a viver com menos, e viver com menos é viver com mais. Isso tem provocado, aí queria também compartilhar isso com você, um comportamento antagônico na nossa sociedade, porque parece que com essas mudanças todas, parece que parte das pessoas está confortável com essas mudanças e parte não está. Então cria um conflito, né, de personalidade social e dificulta muito o relacionamento, o que hoje tem sido chamado de polaridade, né? Eu acho que essa polaridade é um desafio para nós hoje, porque afinal de contas, o que está de fato ao nosso controle, né, Jair? Muito pouca coisa. Uhum. Então, eu percebo as pessoas olhando muito para o outro nesse movimento de polaridade. E quando que o outro é um retrato de mim mesmo. Um Então, reflexo. na verdade, para onde eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para mim. Queria que você falasse um pouco sobre essa abordagem, sobre essa ótica, né? Para ajudar as pessoas a perceberem esse momento difícil que todo mundo passa hoje, que estão chamando de polaridade, que se estende em todas as áreas, né? Tá me ouvindo, Alexandre? O teu sinal ficou ruim de novo. Tenta trocar a conexão de novo, por favor, Jair. Tá me ouvindo, Alexandre? Agora tá, parece que voltando. Ainda não, Jair. Só um minutinho, pessoal, por favor. Jair, você me ouve? Conseguiu trocar a conexão? Ele caiu mesmo. Vamos ver se ele entra de novo.
Bom, pessoal, o Jair parece que está com problemas de conexão aqui. A gente já está aí com 35 minutos de live. Teremos mais alguns minutos para continuar. Esperar mais uns minutinhos o Jair retornar. Mas enquanto isso, eu queria muito agradecer a presença de todos que estão aqui. Pedir para que vocês curtam a nossa página no Instagram, sigam as nossas postagens, que isso é muito importante. E ficamos assim muito à disposição para qualquer pergunta, para qualquer informação que a gente possa proporcionar. Vou tentar mais uma vez o Jair. Se não conseguir, a gente encerra, ok? Parece que deu certo. A gente ficou refém dessa tecnologia, né? Não tem jeito. Sem conexão, hoje a gente não faz nada. Ainda não está, ainda não tá muito firme, Jair. Você está no Wi-Fi ou no 3G? Troca a conexão para ver como fica. Um Wi-Fi aqui. Pronto. Terei aqui. Só um minutinho, pessoal, por favor. Estamos aqui na torcida para que o Jair restaure a sua conexão. Terra, terra chamando, Jair. Opa, melhorou. Melhorou? Legal. Agora consigo te ver e parece que o som está ok também. Ok. Não, voltando, então a gente estava abordando aquela questão, né? De como as pessoas se posicionam diante dos processos e como tomar as decisões, enfim. E como usar a favor, né? As práticas integrativas e as terapias todas que estão disponíveis hoje para a gente de várias formas. Tinha comentado, Alexandre, através da pandemia, né? Retomando uma questão antes de ter perdido o sinal, é que, assim, né, nesse movimento de a gente, né, se tornar um pouco mais introspectivo, né, nesse processo, e nessa polaridade que a gente está vivenciando hoje, né, eu vejo que a grande sabedoria dentro desse movimento é não jogar para o outro, né, olhar para o outro nesse sentido de que, né, o que ele está fazendo, o que ele está reproduzindo é algo de mal, é algo que está, né, na verdade ele está no processo dele, né, do direito dele de expressar o Uhum, sentimento dele, o olhar dele que ele tem em relação àquilo que ele acredita, né? uhum, E nesse movimento ele se torna, na verdade, um espelho para a gente, né, para nós, né, que sim. também temos esse direito de expressar o nosso olhar, o nosso sentimento, o jeito de observar as questões que acontecem no meio da sociedade, no meio que a gente convive. E como que se dá essa relação Uhum, comigo mesmo e através do outro nesse processo de construção, né, onde todos estão caminhando para um bem maior. Um carrega de uma uhum. forma, né, de um olhar, e o outro De novo uma instabilidade lá, pessoal.
teve jeito. Pessoal, eu vou agradecer demais a colaboração, a participação de vocês todos. E a gente vai voltar num outro momento a falar sobre esses assuntos todos. É uma sequência de conversas que a gente vai ter com todos os nossos terapeutas. São 18 terapeutas, abordando mais de 36 práticas integrativas diferentes. Então, nosso objetivo sempre vai ser esclarecer sobre essas integrativas todas, como que elas funcionam, em que momento elas podem ser utilizadas a favor do processo de cura de cada um, sempre com muito cuidado na indicação. A gente tem preparado o nosso material sempre para fazer esse caminho de orientação, né? A nossa audição, para que as pessoas entendam como se apropriar desse conhecimento. E isso vai gerar uma série de outros movimentos, conversas, produtos, serviços, encontros, palestras, e aí vocês acompanhando os nossos canais, vocês vão estar sempre informados. Jair, eu estava aqui tentando ocupar um pouquinho a sua ausência. Agora que você voltou, por favor, prossiga no seu comentário aí. Eu estava, né, comentando sobre esse momento que a gente tem na verdade, né? E como que se dá essa comunicação com o outro, né? O olhar pelo outro como um olhar humano, né? Com o direito dele de expressar o sentimento, as emoções dele, onde ele se torna, na verdade, um espelho do nosso olhar interno também. Então, algo que ele diz ou fala, né, não é algo para a gente pegar ou algo nesse sentido, né? É uma oportunidade que o outro está dando, né? De a gente também experienciar isso que está dentro da gente com esse olhar. Então, o movimento, né, dessa polaridade, eu vejo que é esse olhar como espelho, né? Sem pegar aquilo que o outro está dizendo e tornar verdade ou dizer a sua verdade sobre aquilo e não dar o direito de acolher o que ele está dizendo a respeito do olhar. Então aí se torna essa polaridade né, e vai caminho. Onde se não tiver esse olhar, né, cada vez mais vai caminhando para ter um caos, né, dentro do que a gente está observando. E as práticas, né, integrativas dentro da consciente, ela nos dá essa oportunidade, né, de ter essa clareza dessa dimensão humana do que somos perante esse caminhar da vida. Reforçando que a gente considera também como práticas a prática regular de atividades físicas. No caso, a gente recomenda o yoga e o aikido, que são práticas muito profundas, que trabalham muito emocional da gente. E também a alimentação, né? A alimentação consciente é uma ferramenta fundamental. Se nós não conseguirmos nos alimentar corretamente, dentro do que o nosso corpo consegue processar, fica muito mais difícil um equilíbrio emocional. Ou seja, eu acho que nós temos as ferramentas todas disponíveis hoje para ajudar as pessoas nos seus processos de cura, né? Sim, Alexandre. Temos sim. Quer fazer mais um comentário final aí, Jair? Por favor. Eu gostaria muito de agradecer, né, Alexandre, a oportunidade que foi me dado, né, de estar aqui conversando com você. A gente já está há um tempo, né, nessa caminhada, construindo, né? Sim. E agradecer imensamente a todos, né, que estão participando, ouvindo esse momento, que é uma gratidão imensa, né? Poder partilhar e poder colher essa experiência de estar aqui. A gratidão é toda nossa, Jair. Pessoal, eu queria só deixar o último aviso, que esta live vai ser editada e vai ficar gravada na nossa página do Instagram e também do YouTube. Então vocês podem rever num outro momento e compartilhar com os amigos, por favor, ok? Obrigado, Jair. Obrigado, Boa noite, pessoal. Boa noite, viu? Fica com Gratidão, Deus. gratidão. Gratidão imensa.